uma vez aqui, né? Dessa vez nós vamos falar sobre um pouco de hierarquia nas igrejas. Né? Um amigo me perguntou o que eu achava sobre as igrejas têm hierarquia. Né? Então, por exemplo, tem igreja que tem diácono, ministro, padre, bispo, arcebispo, papa. Os outros têm diácono, tem ancião, o outro tem pastor, bispo. Todas as religiões têm a sua hierarquia, né? E tem aquele mais simplão lá que vai lá, que é o frequentador lá, que é a pessoa que vai na igreja, né? Que é o anônimo lá, né? A pessoa que não tem nenhum cargo, não tem nenhuma hierarquia, não tem nenhuma posição dentro da igreja. E aí me falaram, pô, você acha que isso aí tá certo? Onde está escrito na Bíblia sobre isso e tal? E eu sempre costumo dizer o seguinte, que os homens, eles precisam se organizar, né? Então, em qualquer instituição, se você pegar numa empresa, se você pegar uma empresa, tem lá o trabalhador, o coordenador, o supervisor, o gerente, o diretor, o presidente da empresa. Em todas as organizações existem hierarquias, e as hierarquias servem para manter uma certa ordem, né? E onde as posições de hierarquia superiores representam alguma coisa, seja o maior conhecimento, seja o maior poder, seja a maior influência, seja o maior conhecimento daquele ramo que a pessoa está tratando. E assim nas religiões também é assim, né? E aí me pergunto, mas e o bispo, e o padre, e o pastor, e o bispo da igreja evangélica, e a igreja católica? Todas elas têm a sua hierarquia. Hierarquia serve para marcar um pouco como que se organiza o conhecimento e a passagem da palavra para as pessoas. Porém, existe uma outra visão, né, sobre isso. E Jesus, falando aos apóstolos, ele via aqueles sacerdotes judeus na época dele, né, no contexto da história de Jesus, e os escribas, os judeus, com as suas roupas, suas túnicas, cada um com uma túnica, com seus chapéus, cada um significava um certo nível, né, dentro da igreja judaica. Um era maior que o outro, e um significava que tinha um poder maior que o outro, e etc. tal. Isso são coisas dos homens, né? Não é coisa de Deus. Jesus não ensinou isso. E eu vou comprovar para vocês sobre isso. E aí, quando você pega Mateus 23, 8, 12, ele fala o seguinte, para os apóstolos. Ele fala para os apóstolos. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é o mestre de vocês, que é Jesus. E todos vocês são irmãos. Ninguém é mais que ninguém. Então Jesus já quebra esse conceito da hierarquia religiosa. E ele continua. A ninguém na terra chame de pai, padre, pastor, sei lá o quê. Porque vocês já têm esse pastor. Aquele que está nos céus, que é Jesus. Tampouco vocês devem ser chamados de guias, os chefes, porquanto vocês só têm um só guia, o chefe, que é o Cristo. Palavra de Jesus. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele
que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. No contexto, óbvio, você tem que respeitar as pessoas da igreja que têm maior conhecimento, que estão ali para passar a palavra e etc. Mas o papel deles tem que ser mais de servir do que se mostrar numa roupa, se mostrar no chapéu, se mostrar no poder, se mostrar na hierarquia. Como Jesus disse, todos somos irmãos. Quem é o nosso guia? É Jesus Cristo. O respeito aos pastores, aos padres, aos bispos, aos arcebispos, ao Papa, etc., tem que existir. Mas não podemos idolatrar, porque são seres humanos. Seres humanos como nós. Não temos que ter submissão a eles. São nossos irmãos. E eles teriam que ser os primeiros a servir a nós que estamos seguindo a religião cristã. Então Jesus é muito claro nisso. Aquele que toma uma posição dentro da igreja de superioridade e etc., ele tem que ser o primeiro a servir. Não se gabar da sua posição dentro da igreja. Todos somos irmãos. Vamos seguir com fé. E é assim que tem que ser. Não vamos idolatrar a imagem de um superior religioso que tenha grande conhecimento, ou não vamos dizer que são santos, são maravilhosos. São todos irmãos, assim como Jesus nos ensinou. Ninguém é o chefe ou é o guia. O chefe ou o guia é Jesus. Ninguém é o mestre. O mestre só tem um: Jesus Cristo. Essa é a mensagem dessa semana. Graça e paz, fiquem com Deus. Até a próxima.